Quando a gente pensa nas grandes civilizações das Américas, nomes como astecas e incas aparecem na hora, né? Com aquelas cidades impressionantes, impérios gigantescos. Mas olha, a história deles não surgiu do nada, não. Vamos descobrir juntos quem foram os verdadeiros arquitetos, as culturas que, sabe, prepararam o terreno para tudo que veio depois. Dá uma olhada nisso aqui. A cidade de Tenochtitlan era uma metrópole construída em cima de um lago. Uma coisa de louco, um feito de engenharia espetacular. Ela é o ponto máximo de uma longa história de conhecimento. Mas, para a gente entender como os astecas chegaram a esse nível, a gente precisa voltar no tempo. E voltar bastante. Então, a grande pergunta é essa: quem foram os pioneiros? Quem desenvolveu as primeiras grandes tradições religiosas, as técnicas de construção, os sistemas sociais complexos que depois foram herdados e, claro, adaptados pelos impérios mais famosos? Chegou a hora de conhecer as chamadas culturas-mãe. Nossa jornada começa lá na região andina da América do Sul. Ali, muito antes dos Incas sequer sonharem em existir, duas culturas fundamentais floresceram: o Chavin e os Monche. Primeiro, o Chavin. Pensa só, por volta de 1000 anos antes de Cristo, eles não criaram um império na base da conquista, não. A força deles era outra, era uma influência cultural e religiosa poderosa. A arte deles era totalmente conectada com a natureza. Felinos, serpentes, águias, tudo esculpido em pedra. E não era só decoração, não. Era a expressão de um universo espiritual super complexo que acabou unindo vários povos da região. Um legado de margens e deuses que, séculos depois, a gente vê ecoando lá na arte inca. Agora, avançando um pouco no tempo, a gente encontra outro povo andino, os Moche. E o que eles deixaram, gente, é simplesmente espetacular. Isso que a gente está vendo são as ruínas das pirâmides do Sol e da Lua. Elas mostram direitinho qual era o foco dessa civilização: engenharia e construção em uma escala gigantesca. A quantidade de habilidades que os Moches tinham era impressionante. Eles eram tipo engenheiros hidráulicos de primeira, construindo aquedutos para irrigar o deserto. Uma tecnologia que, mais tarde, foi fundamental para o Império Inca. E não para por aí. Eram mestres na metalurgia, trabalhando ouro, prata, além de serem agricultores e pescadores super eficientes. Foi essa combinação de conhecimento prático que permitiu que eles tivessem uma sociedade complexa e construíssem esses monumentos incríveis. Ok, agora a gente deixa os Andes e viaja para a Mesoamérica, o berço dos maias e dos astecas. É aqui que a gente encontra aquela que muita gente considera a cultura mãe da região, os Olmecas. E o que quer dizer ser uma cultura mãe? Pensa assim, é como se fosse a fonte original de tudo. Uma civilização que cria inovações tão importantes em arte, arquitetura, religião, organização social, que elas viram a base para todas as outras grandes culturas que vêm depois. Tipo, no caso, os maias e os astecas. Esse foi o papel fundamental dos Olmecas. Muito, mas muito antes dos maias e astecas, os Olmecas já estavam construindo centros cerimoniais e até edifícios em formato de pirâmide. Eles eram mestres absolutos da escultura em pedra. Olha só os detalhes desse altar de basalto. A habilidade de transformar rochas gigantescas em arte detalhada é simplesmente espetacular. E já que a gente está falando de escultura, vamos para o legado mais famoso e com certeza mais misterioso que eles deixaram: as colossais cabeças de basalto. Para ter uma ideia da escala do que a gente está falando, algumas dessas cabeças chegam a pesar 30 toneladas. Isso é mais ou menos o peso de 5 elefantes adultos. Um feito de escultura monumental, sem dúvida nenhuma. Mas o verdadeiro desafio, na verdade, era outro. A questão é como eles fizeram isso. As pedreiras de onde vinha o basalto ficavam aos 80 quilômetros de distância dos centros cerimoniais. Eles não tinham rodas para carregar peso, nem animais de tração. Então, como é que eles conseguiram mover esses gigantes de pedra através de selvas e rios? A resposta está na pura engenhosidade e na força coletiva. Essas ilustrações, que são baseadas em estudos arqueológicos, mostram como o processo provavelmente aconteceu. Não era nenhuma tecnologia secreta, não. Era planejamento e uma coordenação humana inacreditável. Vamos acompanhar essa jornada épica, passo a passo. Primeiro, as cabeças eram esculpidas lá mesmo, nas pedreiras. Depois, usando uma espécie de trenó e a força de centenas de trabalhadores, elas eram arrastadas por terra até a beira de um rio. De lá, com todo o cuidado do mundo, eram colocadas em balsas gigantes e levadas rio abaixo até o destino final.
um processo que exigia um conhecimento absurdo da geografia local e uma organização social de cair o queixo. Então, no fim das contas, aqueles grandes impérios que a gente tanto admira foram construídos literalmente sobre os ombros desses gigantes pioneiros. As tradições religiosas dos Chavin, a engenharia hidráulica dos Moche, a organização social e a arte dos Olmecas, nada disso se perdeu. Essas coisas ecoaram através dos séculos. Por exemplo, o jogo de bola ritual, a adoração de deuses jaguar, tudo isso começou com os Olmecas e foi adotado por maias e astecas. A habilidade dos Moche de irrigar desertos foi a cimentinha para a rede gigante de terraços e canais dos Incas. Essas culturas foram o alicerce, a base sobre a qual os grandes impérios construíram seus legados. Cada nova descoberta arqueológica revela um pouquinho mais sobre esses povos pioneiros. Mas claro, muitas perguntas continuam no ar. Cada cabeça olmeca, cada pirâmide Moche ainda guarda histórias que não foram contadas. E isso nos deixa com uma pergunta fascinante. Que outros segredos essas culturas-mãe ainda guardam debaixo da terra?